O problema é a CLT fascista. O modelo que está aí não funciona mais. O governo atrapalha muito no Brasil. Produzir no Brasil virou uma via crucis. A nossa produtividade é baixa. A informalidade não é resultado de malandragem, é resultado de sobrevivência. Você tem uma meta para desemprego? Quem cria emprego é a empresa. Como fazer isso? Menos subsídios, menos proteção, menos governo atrapalhando as empresas. Não pode fazer de uma hora para outra, veja bem. Nós somos contra revoluções. Não vamos fazer nada de toma lá da cá. Vamos passar agora para a parte do risco, as denúncias contra o filho do presidente. O senhor tem receio? O economista Paul Krugman, que foi prêmio Nobel de Economia, já disse uma vez que produtividade não é tudo, mas é quase tudo. A gente está chegando aqui no prédio dos escritórios do governo federal em São Paulo para um My News entrevista especial. E a produtividade vai ser um dos temas dessa conversa. A produtividade no Brasil, gente, está a pior desde os anos 80. A gente precisa de 4 brasileiros para fazer o que um americano sozinho faz. Então, vamos entender que desafios que a gente tem pela frente para melhorar essa produtividade e tantos outros desafios para a economia brasileira com a entrevista que eu vou fazer aqui nessa sala. Vem comigo. Tudo bem? My News Entrevista Especial conversa agora com o secretário da Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Alexandre da Costa, um economista que está desde antes da campanha eleitoral de 2018 com o ministro Paulo Guedes e forma aí esse grupo de 7 supersecretarias que estão compondo o atual Ministério da Economia. Olha, gente, eu quero começar essa conversa aqui com o Carlos da Costa pelo começo. Carlos, obrigada por ter aceito o convite do My News. O senhor chegou no governo ocupando uma cadeira que não existia, né? Que é a Secretaria da Produtividade, do Emprego e da Competitividade. Até dezembro, a gente tinha o sistema da equipe econômica, estava praticamente todo embaixo de 2 ministérios, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. Com a chegada do Paulo Guedes, um ministério só e novas secretarias. E o tema da produtividade, não só o sistema é novo, mas o tema da produtividade com uma tarefa específica ali também é novo. Conta um pouquinho para a gente do porquê dessa secretaria e depois a gente fala um pouco também sobre qual é o seu desafio, quais são as suas prioridades. Bom, primeiro eu que agradeço por estar aqui no programa, viu, Thaís? O que nós percebemos é que produtividade não era uma prioridade explícita até então. E um dos diagnósticos disso é que justamente essas áreas não estavam sintonizadas, cada uma tinha sua agenda, cada uma tinha os seus programas e faltava uma visão que coordenasse tudo que já existia e que deixasse claro o que funciona, o que não funciona, aquilo que nós temos que priorizar e aquilo que nós temos que eliminar do que era feito. O primeiro passo, quando você precisa aumentar a produtividade de um país, é justamente tornar a produtividade algo prioritário e que isso seja explícito. Porque uma vez você explicitando o caminho que você pretende percorrer para construir produtividade, os vários agentes, empresas, trabalhadores, escolas e assim por diante, têm uma referência para tomar as suas decisões. O Brasil tem um histórico recente muito ruim em produtividade, né, Thaís? Nós tínhamos 40% da produtividade média de um trabalhador americano em 1980. E lá em 1980 já se falava que o Brasil ia ser o país do futuro, ou seja, se esperava que isso fosse convergir. Que a gente fosse superar e que a gente fosse convergir para a produtividade americana. Pois é. E o futuro chegou? Não, o futuro chegou para outros países. E a gente andou para trás. Para trás. Hoje nós estamos com apenas 23%. Vamos só explicar isso, Carlos, que 23% da produtividade do trabalhador americano significa que nós precisamos de 4 brasileiros para fazer o mesmo que um americano faz. Exatamente. Tá. Exatamente. O que é trágico. É trágico. Não faz o menor sentido. Isso só faz sentido em países que sofrem desastres naturais, né? Vem um furacão, cada 3 anos destrói uma parte do país, aí até poderia se explicar. Mas o que nós vivemos nas últimas décadas foi o desastre natural de um governo monstruoso que vem prejudicando sistematicamente as empresas. Então, uma das primeiras prioridades dessa secretaria é remover os obstáculos que foram sendo interpostos nos últimos anos e que tanto atrapalham a vida de quem quer produzir, quem quer gerar emprego, quem quer inovar e assim por diante.
Produzir no Brasil virou uma via crucis, né? Cada empresário, a cada dia, recebe novas regulamentações, novas regras que tornam a atividade produtiva, desde desenvolver um produto até entregar, algo extremamente custoso no nosso país. Existe uma agenda macroeconômica que é prioritária, não existe país desequilibrado do ponto de vista macroeconômico que consegue ter uma agenda de produtividade sólida. Então, a prioridade nossa agora é recuperar o equilíbrio fiscal do país, fazer as reformas estruturantes, como a reforma da Previdência, que é a mais urgente de todas elas, para, simultaneamente, nós trabalharmos com a agenda da produtividade. E aí nós temos um diagnóstico sobre aspectos que afetam diretamente a produtividade e a competitividade das empresas, de que, em primeiro lugar, como eu disse, o governo atrapalha muito no Brasil. Então, reduzir as barreiras que o governo tem colocado às empresas é um dos elementos mais importantes desse diagnóstico. Como fazer isso? Como reduzir essas barreiras que o governo implementa? Essas tarefas são divididas entre quem? O Congresso tem muita responsabilidade, está mais sob o Poder Executivo? Olha, tem muitas coisas que são trabalhos que nós já começamos a fazer no Poder Executivo. Eu vou dar só um exemplo. O Inmetro, que é uma das entidades vinculadas a essa secretaria, sistematicamente, praticamente todo dia, emite novas normas. Uma medida que nós tomamos foi a de concentrar em 2 dias no mês a emissão de novas normas. O que a gente quer, depois de um tempo, passar a ser 1 dia por mês, depois uma vez a cada 2 meses, inclusive. Me parece uma coisa meio óbvia, uma coisa assim, não vai fazer muita diferença. Comentamos que vamos fazer isso com algumas empresas e elas quase aplaudiram de pé. Falei, puxa, isso faz diferença? Faz diferença, porque reduz a necessidade de eu ter burocracia, de eu perder tempo com coisas e tal. No entanto, a grande maioria das modificações vão exigir esforços de alterações de leis, ou seja, elas vão precisar de uma participação do Congresso. Quando a gente fala que a produtividade no Brasil significa que a gente precisa de 4 brasileiros para fazer o que um americano faz, e hoje a gente tem um desemprego altíssimo, na casa dos 2 dígitos, quem que vai ganhar primeiro? O desemprego vai baixar primeiro ou a produtividade vai precisar crescer mais? Pois é, infelizmente o Brasil tem ficado muito aquém do que deveria ficar em rankings de competitividade das pessoas. Nós perdemos muito tempo nos últimos anos com políticas de qualificação desastrosas, como o Pronatec e alguns outros, cujos resultados foram, de acordo com alguns estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do IPEA, muitas vezes até negativos. Assim, você gastava o dinheiro público, houve anos que foram mais de 7 bilhões de reais, as pessoas faziam os cursos e a sua empregabilidade baixava depois. Nós precisamos reformar, transformar e redirecionar o investimento na qualificação de mão de obra, principalmente fazendo através das empresas. Elas sabem o que precisa ser feito para treinar a mão de obra. Agora, você me perguntou sobre desemprego. É isso que eu ia perguntar agora. Você tem uma meta para desemprego? Como é que você vê a taxa de desemprego depois do primeiro ano de governo? Olha, hoje, eu não gosto de olhar só a taxa de desemprego, porque a taxa de desemprego reflete aquelas pessoas que estão desocupadas procurando emprego. Existem outros 2 indicadores que aí compostos refletem a verdadeira situação. Então, primeiro é a taxa de desocupação. A pessoa não está trabalhando e quer trabalhar. A segunda é a taxa de desalento, que é a pessoa que trabalhava... Já desistiu. E desistiu, que é trágico isso. Inclusive, são pessoas, em geral, que estão mais tempo desempregadas, têm mais dificuldade de conseguir emprego. E as subocupadas, que às vezes ficam fazendo bico, não é isso que diz? E queriam ter um trabalho mais permanente. A soma dessas 3 taxas hoje está em praticamente 25 milhões de pessoas no Brasil. Esse é um número que nós precisamos baixar urgentemente. Ele é o que retrata a tragédia da falta de emprego no Brasil. Agora, por que esse número de pessoas está tão assustadoramente alto? Primeiro, por causa da crise. Uma crise que, na verdade, é o retrato de uma falência de uma política econômica concentrada no governo e que ninguém mais quer saber disso. Segundo, porque
estruturalmente a nossa produtividade é baixa. Quando a nossa produtividade e a nossa competitividade é baixa, as empresas não conseguem produzir. Porque quem cria emprego é a empresa. Né? A empresa quem gera riqueza é o setor privado, é né? o setor não é o privado. governo. Agora, se as empresas não têm tido a sua produtividade afetada, a sua competitividade afetada, elas começam a fechar as portas. Que desenho tem uma trajetória de queda desse índice que inclui desalentado, subutilizado e desocupado? Eu prefiro não falar de uma trajetória porque isso depende muito do ritmo das reformas que, como nós conversamos, dependem muito do Congresso também. Mas nós acreditamos que nós podemos, em até 10 anos, recuperar aquele nível de produtividade que nós tínhamos em 1980 e isso levará, ao longo do tempo, a nossa taxa de desemprego a patamares que talvez nós nunca tenhamos tido no Brasil. Agora, nos próximos 4 anos, eu acredito que nós já consigamos ter um impacto bastante significativo com uma redução desse número de 25 milhões para cerca de 18 milhões. Isso significa 6 milhões de novos empregos. Esse número pode ser maior, pode ser menor, pode ser mais rápido, pode ser mais lento, porque vai depender muito da velocidade das reformas que nós precisamos fazer. Você tem o subemprego e você tem também a informalidade, que foi onde mais houve absorção de mão de obra, ou seja, abertura de vagas nesses 2 anos. Né? No dia de hoje, a informalidade no Brasil ainda tem um custo muito alto na qualidade de vida do brasileiro. Como é que o senhor vai atacar isso? Bom, a informalidade, inclusive, ela é origem e consequência da falta de produtividade. Ela é origem porque um trabalhador informal, muitas vezes, tem uma rotatividade alta e a empresa não investe muito, ele nem tem tempo de aprender. Nós temos que reduzir também a carga tributária total e fazer com que ela seja mais equitativa e menos onerosa para quem produz. Né? Então, uma vez nós reduzindo a carga tributária sobre mão de obra e sobre produção, vai ser natural que o nível de informalidade no Brasil caia. Porque, assim, a informalidade não é resultado de malandragem e nem de É o que conforto. temos, né? A informalidade é resultado de sobrevivência. O presidente Jair Bolsonaro já falou algumas vezes que quer, entre aspas, radicalizar a reforma trabalhista. Quer dizer, o combate à informalidade e esse desafio de melhorar a empregabilidade no Brasil, como é que ele anda, como é que ele avança e que radicalização da reforma trabalhista seria essa? Durante a campanha, no plano de governo, nós anunciamos o plano de ter a carteira verde e amarela, carteira de trabalho alinhada com o que tem de mais moderno no mundo. O trabalhador e a empresa vão poder pactuar as condições de trabalho mais adequadas. Mas a relação de forças no Brasil, ela acomoda uma coisa que seja produtiva ou que seja justa socialmente? Sem dúvida, sem dúvida. Ela acomoda. Só que, um detalhe, existem direitos que estão na Constituição. Esse a gente não vai mexer. O problema é a CLT fascista. A CLT ela foi cópia da legislação trabalhista na Itália fascista. Então, é um conjunto de leis que pressupõe o Estado como o intermediário do mercado de trabalho. Nada mais antigo, inclusive os países mais avançados nas relações trabalhistas e que não são tão ricos assim, eles têm legislações muito mais modernas do que as brasileiras. Isso não vai ser deixar o trabalhador à míngua, sozinho para... Até porque a ideia do plano de governo é de que isso seja voluntário. O trabalhador que quiser continuar com a carteira de trabalho azul, ele vai poder continuar. Agora, o trabalhador entrante, novo trabalhador, o trabalhador do futuro, o trabalhador de uma sociedade aberta, tecnológica, assim por diante, vai optar, eu quero o azul ou eu quero a verde e amarela. Né, que é verde e amarela simbólica, porque a ideia é que, inclusive, com a digitalização do governo, que ela não seja nem física, né, ela esteja num smartphone, que cada vez é mais comum na nossa população. Secretário, vamos passar agora para o lado do setor privado, para o lado do empregador. Né? O senhor tem falado algumas vezes, tanto na imprensa, a cerimônia que o senhor apresentou, por exemplo, a sua equipe lá na secretaria, eu estava lá em Brasília, o senhor disse, olha, tem 3 assuntos que são proibidos na conversa comigo. Pedidos de subsídio, proteção do Estado e de mais gastos. Como é que o setor privado está recebendo isso? Bom, você estava lá. Quando eu falei isso, e eu pretendia ter falado, né? Não foi de improviso,
Eu falei, bom, das duas uma, ou vai ficar todo mundo em silêncio ou vamos jogar tomate, ovo, essas coisas, né? Mas eles aplaudiram e muito, né? E por que isso? Já existe uma convergência hoje de que o modelo que está aí não funciona mais. As empresas também estão sofrendo. As empresas não gostam de ir de pires na mão a Brasília pedir subsídios, proteção e assim por diante. Mas elas continuam fazendo isso? Continuavam, agora não, pelo menos, principalmente depois que eu fiz isso, nenhuma veio mais pedir nada disso. Elas vêm aqui, tenho conversado com elas, até porque nós servimos ao setor privado. Quem tem que estar no centro de tudo é a sociedade e não o governo. Nós somos servidores públicos, mas a conversa tem sido sempre como é que o governo hoje nos atrapalha. Aquilo que nós ainda temos, que mais afeta negativamente as empresas, nós temos que remover. E uma vez removendo, as empresas vão ganhar competitividade. Agora, secretário, mas tem também aquilo que o governo faz há décadas e que está na espinha dorsal do setor produtivo, que é exatamente esse histórico aí de subsídio, especialmente para setores, por exemplo, o setor automotivo, enfim, elas não conseguem, talvez elas não tenham nenhum plano de negócio montado sem contar com essa sustentação da ajuda do governo. Como é que vai se dar essa transição? Olha, entre viveu até agora com o Estado e a partir de agora vive sem? Olha, é interessante que outro dia um presidente de uma grande associação empresarial chegou para mim e falou assim, Carlos, eu estou contratando um cientista político para nos reposicionar com o governo. Porque realmente agora está ficando claro que a nossa relação era uma relação subserviente em que nós pedíamos medidas compensatórias. Agora nós temos que criar uma agenda conjunta para um Brasil melhor. Só que, ele falou de uma maneira muito transparente, nós não sabemos fazer isso. Nós vamos ter que aprender até em como nos relacionar para esse novo ambiente. Inclusive, nesse evento do lançamento da sua secretaria, que eu conversei com vários industriais, lideranças industriais que estavam lá, alguns meio ressabiados, dizendo, não pode fazer de uma hora para outra, veja bem e tal, com medo de uma ruptura, inclusive uma ruptura que possa provocar problemas de produção e de geração de emprego. Quer dizer, como é que encaixa, faz essa sintonia? Não tem ruptura. Nós vamos ter muito mais diálogo agora. Só que não há uma ruptura nas regras do jogo. Nós somos contra revoluções, nós somos a favor de evoluções. Então, as medidas que nós vamos implementar, elas vão ser anunciadas, graduais, sem romper, sem gerar insegurança jurídica. Isso aí seria destruir a nossa capacidade até de gerar a reputação de ter uma coisa previsível, de atrair investimento, claro. Assim por diante. Então, não haverá ruptura, só que vai ser anunciado, e todos já estão sabendo que vai ter uma direção. Menos subsídios, menos proteção, menos renúncias fiscais e menos governo atrapalhando as empresas. Só que o governo tem que fazer algumas coisas. Nós temos uma agenda ativa também. A primeira delas, eu já falei, capital humano. Nós vamos aumentar nosso investimento em capital humano, que é algo que, mesmo nos países mais liberais do mundo, é uma responsabilidade do governo. Segundo, planejamento de infraestrutura no longo prazo. Inclusive que o Brasil não sabe nem o que é isso, planejar para longo prazo. Desculpe, lhe interrompi, vamos lá. Pois é, nós precisamos recuperar a nossa capacidade de planejar no longo prazo. Isso em infraestrutura é fundamental porque envolve investimentos que têm retorno que dependem de muitos anos, né? Você faz um investimento em uma ferrovia, por exemplo, que é algo que o Brasil precisa expandir muito, você precisa de 20, 30 anos de investimentos. Secretário, o economista Marcos Lisboa costuma dizer que o Brasil tem um defeito e que acaba acarretando em problemas de produtividade, que é a gente não deixa o que é ruim morrer. O senhor concorda com isso? Acho que a gente vai ter que aprender a deixar aquelas empresas que não, por exemplo, que não vão conseguir sobreviver sem uma proteção do Estado ou com baixa competitividade? Olha, eu acho que o capitalismo e os mercados, quando funcionam muito bem, eles fazem com que, naturalmente, aquelas empresas que não conseguem inovar, ser eficientes, gerar empregos, elas vão desaparecendo para abrir espaço para outras. Só que a situação brasileira ela foi bastante disfuncional nas últimas décadas. A gente hoje não consegue saber com clareza quais são as empresas que estão com dificuldade por essa razão ou porque sofrem com os vários entraves causados pelo próprio governo. O que nós vamos fazer inicialmente é redesenhar o sistema brasileiro de incentivo, né? Como eu disse, ele vai ser reduzido gradualmente
E a ideia é começar reduzindo aqueles que não deveriam existir porque protegem quem não tem competência. Agora, muita empresa hoje, sem o apoio do governo para compensar tudo aquilo que as atrapalha, seria extinta. Essas empresas fariam um enorme mal se desaparecessem. Ele é um sobrevivente que conseguiu encontrar maneiras... Ele não é um campeão nacional, como não era no passado? Olha, nós gostaríamos de ter muitas empresas nacionais ganhando a competição internacional. Porque nós não podemos escolher um campeão nacional. Se nós escolhemos um campeão nacional para o setor, o que nós vamos fazer é destruir a concorrência, destruir a competitividade das empresas. A atividade empresarial brasileira é uma luta contra um Estado cartorialista. Então, nós temos uma grande chance de reverter isso e fazer com que o Brasil transforme essa energia empreendedora que ele já tem em algo muito mais criativo e alinhado com um mundo moderno cada vez mais aberto. Secretário, vamos passar agora para a parte do risco, né? O principal deles, político. A gente está falando aqui sobre esses desafios todos, o senhor mesmo assumiu que boa parte deles, pelo menos os mais consistentes, dependem do Congresso, e a gente sabe também que tem um primeirão, que não importa se é na pasta da produtividade ou na pasta dos direitos humanos, quer dizer, qualquer área nesse Brasil que vá se desenvolver, que pelo menos dependa de investimento, a gente vai precisar fazer a reforma da Previdência. Como é que o senhor está vendo? Que perspectiva que o senhor tem? Eu sou muito otimista. Otimista com o quê? Com a aprovação da reforma? Com a aprovação da reforma da Previdência. Existe uma convergência hoje, tanto da opinião pública, a maior parte da população brasileira já está a favor da reforma da Previdência, o que é uma mudança significativa em relação a um ano atrás, né? Porque nós não queremos e não vamos fazer nada de toma lá da cá. Porque uma coisa é você conseguir votos no Congresso, entregando um ministério para um partido, um ministério para outro partido, um ministério para outro partido e dizendo agora você vota no que eu disser que você quer votar. Isso para mim não é democracia, isso é cleptocracia, isso é tecnocracia, aristocracia. Nós estávamos num caminho muito perigoso no Brasil em que o povo já não mais participava da tomada de decisão. Nesse governo, a democracia é muito cara. Nós queremos uma democracia participativa madura. Isso significa que o consenso popular que existe hoje para a reforma da Previdência vai ser muito útil. E nós temos certeza que o novo Congresso ele vai estar muito mais permeável à opinião da população que ele deveria representar. Até porque, nas últimas eleições, aqueles que não estavam mais a serviço dos seus constituintes, eles não conseguiram se reeleger. Então, essa mudança de percepção, essa convergência é o que nos dá a tranquilidade que nós vamos conseguir aprovar uma reforma da Previdência. Qual reforma da Previdência? A que for possível ou a necessária? O presidente já falou que a melhor reforma da Previdência é a reforma viável, né? Mas óbvio que governar é construir viabilidade e é isso que nós estamos trabalhando. Secretário, eu sei que não é da sua pasta, mas eu, como jornalista, tenho a obrigação de perguntar, e a gente está falando de riscos políticos, além dessa questão do Congresso Nacional, de como ele vai se comportar diante das reformas, que é um risco político mais pragmático, vamos dizer assim, que você tem ali uma tarefa que vai precisar ser levada à frente, a gente está lidando aí com esse risco político das denúncias contra o filho do presidente, quer dizer, isso sendo levantado já como alguma coisa que pode atrapalhar os planos do governo, especialmente consumindo capital político do governo para tocar essas reformas. O senhor tem receio dessa coisa crescer e atrapalhar todo esse plano que vocês juntos estão criando? Olha, o filho do presidente é o filho do presidente e ele não faz parte do governo. Ele como o presidente tem dito, vou só repetir o que ele falou. Se ocorrer alguma coisa errada, ele tem que pagar por isso. Mas não podemos prejulgar, né? Eu estou mais interessado em fazer com que o governo funcione bem, que o governo consiga ter uma boa interlocução com o legislativo, com o judiciário e com a sociedade, numa pauta de reformas que o Brasil precisa. O presidente Bolsonaro foi eleito com uma pauta de reformas. E essa pauta de reformas é aquela que o povo está esperando hoje. Nós estamos hoje trabalhando em várias frentes para fazer com que isso ocorra. Agora, não são denúncias sobre o governo. Hoje não apareceu em lugar nenhum, e eu espero que não apareça até o fim, nenhuma denúncia envolvendo o governo.
porque esse governo ele tem uma abordagem totalmente alérgica a qualquer coisa que pareça um desvio de comportamento. Isso nós não admitimos, isso está muito claro para os servidores públicos, que na sua grande maioria são pessoas éticas, são pessoas íntegras e que ficavam muito desconfortáveis com algumas práticas que existiam antes e que têm nos recebido de uma maneira muito acolhedora e carinhosa, porque já perceberam que nós somos técnicos, que nós temos uma linha íntegra e queremos o melhor para o país. Gente, o governo está só começando, então o que a gente ouviu aqui do secretário Carlos da Costa foi um plano de voo, né? Vamos dizer assim. Daqui a um tempo está na hora da gente buscar e dizer, vem cá, como é que foi esse voo, quanto que a gente conseguiu avançar, essa evolução, que não é uma revolução, mas que muda completamente, inclusive a abordagem, né, das políticas públicas que foram adotadas no Brasil até agora. Então daqui a pouco a gente volta para cobrar e saber o que foi possível fazer. E se você estiver inscrito no canal e já tiver tocado o sininho, você vai saber de tudo que a gente fizer por aqui no My News. Se você não tiver inscrito ainda, está na hora de fazer isso. Eu te espero num outro programa. Até!